Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje o Josemário Gonçalves, nosso colega aqui do IRPA, vai trazer informações sobre a importância da união de associações ou comitês de associações. As associações se agrupam a partir das temáticas, né, das necessidades ao qual elas necessitam ou enfrentam assim, algumas realidades, e então elas se juntam para se fortalecer, né, e traçar planos conjuntos. Então essa é a ideia de um comitê de associação, a partir de um planejamento para além daquele território da comunidade, e sim de um território maior que abrange um distrito, por exemplo, né, uma área do município, tal. Então, assim, qual o objetivo desse território, né? Dessas comitês de associação? É traçar planos, né? Organizar metas, planejar ações para além da comunidade e desenvolver a partir da necessidade de cada uma associação. Então esse é o objetivo maior, né? Promover o desenvolvimento do território ao qual abrange as suas filiadas. A estrutura organizacional de um comitê, ela diferente de uma associação que tem as pessoas físicas enquanto sócio, o comitê ele tem as entidades. Então o quadro de sócio de um comitê de associação ou de uma união de associação é as associações e não as pessoas. O quadro da diretoria é composta por os membros dessas associações. É importante que todas as associações filiadas ela tenha membros que façam essa composição, do quadro da diretoria da União, né? Então, com isso, torna-se um quadro de diretoria mais uniforme, que dialoga com todas as realidades. Nós sabemos que tem associação que se desenvolve mais do que outra, uma tem uma dificuldade diferente da outra, então isso soma a partir dessa junção, dessa união de pessoas compondo essa diretoria, compondo essa união de associações, planejando ações conjuntamente. Então, a partir daí, traz o fortalecimento das organizações filiadas, né? Então, a missão dessa nova organização, que é a União das Associações, ou o comitê, assim como queira dar o nome, é organizar as comunidades, né? Nós temos algumas dificuldades nas comunidades. Eu não falo aqui como instrutor, mas como membro de associação. E eu tenho dificuldade na minha comunidade, seja na coletividade, né? de manter esse espírito de coletividade dentro do quadro de sócio na minha comunidade, como também na gestão da organização, da associação, na organização de documentação, no conhecimento acerca do que diz o estatuto, do que pode e do que não pode. Então é importante que o comitê não perca de vista essa missão de organizar suas filiadas, porque a partir dessa organização de suas filiadas surgem oportunidades e elas podem acessar alguns benefícios, algumas políticas públicas, né? E com isso trazer o desenvolvimento das comunidades. Outra questão que eu gostaria de trazer aqui, de falar da importância desse comitê, né? Ou dessa organização, porque é muito mais fácil conseguir traçar planos coletivos com várias entidades, com
várias entidades compondo alguma pauta, fica mais fácil de acessar aquele objetivo. Então é necessário e de extrema importância estar organizado, não só em associação, mas em comitês de associação, em federações, em participar, estar atento aos conselhos municipais, estar atento a todas as pautas e demandas que compõem a atividade rural. Então é necessário estarmos inseridos nesse processo. Então é importante essa organização estar compondo todos esses espaços estratégicos no município ou no estado, para que possamos acessar ainda mais políticas públicas para a atividade rural, para o homem do campo, para as comunidades rurais. Nós temos aqui experiências em Juazeiro de comitês de associação, trazendo aqui como exemplo o Comitê de Pinhões e o CAAM, o Comitê das Associações de Massaroca. São comitês de associações de regiões de área de sequeiro, que tem uma realidade onde predomina a caprina e ovino. Então essas associações estão organizadas em comitês. A partir desses comitês, elas têm acessado várias políticas públicas. Nós temos um exemplo, Massaroca, que tem uma experiência há mais tempo de vida em comitê, que é onde nós temos algo mais consolidado na proposta de convivência com o semiárido. E nós podemos perceber o nível de organização que há naquelas comunidades, graças à organização em comitês. Nós temos também um comitê que a União das Associações do Vale do Salitre, que é uma região de área irrigada, que são realidade um pouco diferente da Massaroca e Pinhões, mas que vive mais de atividades irrigadas. O Salitre é uma área de conflito por gestão dos recursos hídricos, por questão de terra. Então, e a UAVES, a União das Associações do Vale do Salitre, encampou algumas lutas, né? Acampou algumas lutas naquela região, traçando metas de resolver problemas hídricos naquele lugar. Então foi feito várias mobilizações, ocupações, e a partir dessas ocupações o Salitre recebeu, além do projeto Salitre, 2 adutoras de água para os nativos e ribeirinhos do rio Salitre. Região esta que já estava o rio morto, né? O rio já tinha secado por conflitos para a irrigação, e a partir dessa organização as comunidades têm acesso à água para produzir. Então hoje nessa região há uma produção de uma área de aproximadamente 300 hectares. Isso é uma grande conquista para as comunidades, porque a partir do acesso à água eles podem estar produzindo, gerando emprego e renda nas comunidades. Antes disso, as famílias estavam migrando para outras regiões de irrigação, os projetos de Nilo Coelho, Maniçoba e vários outros perímetros irrigados. Então, com a chegada da água, as famílias retornam às suas comunidades e começam a produzir. Então, essa realidade ela começa a mudar a partir da chegada da água, mas não somente através da chegada da água, mas a partir da organização daqueles espaços, né? Da organização da União das Associações junto às suas filiadas, para planejarem e traçarem metas, planos para gerir aquela atividade. Sabemos que todas as comunidades e todos os comitês têm seus gargalos, têm suas dificuldades, mas através dessa junção, dessa discussão coletiva e desse empenho de cada afiliada participando ativamente dessas discussões, será bem mais fácil resolver e solucionar
todos esses problemas. Então, fica o meu pedido, né, a todos vocês que possam fortalecer as comunidades de vocês, as associações o qual vocês pertencem, e pensar ativamente nessa possibilidade de criar união de associações ou comitês de associações para se fortalecerem, para traçarem planos e projetos de desenvolvimento de um território maior, para além da comunidade a qual vocês pertencem. Porque o desenvolvimento, muitas vezes, ele não deveria ser só local, mas regional. Nós temos comunidades vizinhas que passam pelas mesmas dificuldades que as nossas passamos, né? Então, é bem importante, é bem interessante a gente estar atento a isso e nos mobilizarmos ainda mais no sentido de organizar as associações. E principalmente agora, no momento de fragilidade, nós sabemos que há uma dificuldade de estar gerindo essas organizações nesse tempo, até porque várias políticas públicas elas foram cortadas, né? Foram negadas, e se a gente não está organizado, dificulta ainda mais. Para compor um comitê, será necessário um número mínimo de 3, a partir de 3 associações, né? Porque 2 associações para um comitê fica muito pouco, né? Então, a partir de 3 associações, forma-se um comitê de associação, que nós sabemos que um comitê ele é formado a partir de um distrito, né? Então, um distrito de qualquer município, ela tem muito mais do que 10 associações, né? Então, há um bom número de associações para compor essa organização. O primeiro passo para fundar um comitê, então, é juntar todas as associações que têm atividades comuns. É melhor que seja com atividades comuns do que seja com 2 realidades, porque traz mais conflitos, mais problemas. Então, se você tem uma pauta única, é bem melhor de ser solucionada. Então, se eu tenho 10 comunidades de fundo de pasto, então eu vou criar a união das associações de fundo de pasto de região tal. Então, antes de ter essa reunião para a formalização do comitê, é necessário que cada associação faça essa discussão local, né? Cada associação faça essa discussão com o seu quadro de sócio, e a partir do apoio de cada sócio, da maioria, aí parte-se para a formalização do comitê. Traçar a ideia, assim, nós queremos mesmo estar reunidos e unidos em comitês ou união de associações? Se sim, começar a pensar num quadro de diretoria, pensar quais as ações, depois ter um planejamento de que ações precisam ser desenvolvidas na comunidade e formalizar isso, né? Formalizar estatuto, encaminhar isso a cartório, fazer ata de fundação e tudo mais, e encaminhar isso a cartório para formalizar isso legalmente, né? Então, o primeiro passo é estar reunido em associações, fazer uma ata, né, dizendo que ali, a partir daquele momento, está sendo fundado a cooperativa, ou melhor, o comitê de associação. Depois disso, elaborar estatuto, encaminhar ao cartório para a formulação junto aos cartórios, né? Fazer o processo de registro em cartório. Depois disso, é só fazer o planejamento, né? Fazer um planejamento anual das ações do comitê, quais as ações que precisam ser desenvolvidas na comunidade, a partir da realidade de cada associação, e traçar planos, né? Dizer assim, estabelecer metas. Eu preciso regularizar
os fundos de pasto. A regularização do fundo de pasto é uma meta. Então, quem vai ficar responsável por isso, dá nomes, até quando encaminhar a quem. Então, as coisas têm que ser bem amarradas e traçar planos bem fechados, né? Um comitê, ele pode se reunir uma vez por mês ou a cada 2 meses. Fica a critério da organização, né? do comitê, de colocar isso, fazer isso. Se for botar mensal, vai ter, além da reunião mensal da associação local, terá a reunião do comitê. E muitas vezes fica um pouco cansativo, ou até mesmo as discussões não vai render tanto. Aí coloca de 2 em 2 meses, é uma sugestão. Se achar por bem mensalmente, beleza, tranquilo. Mas fica a critério da organização de fazer se a cada 2 meses ou a cada mês fazer reunião. Na participação das reuniões, não será necessário que o quadro de sócio das filiadas estejam nas reuniões, seja obrigatório estarem na reunião mensalmente ou a cada 2 meses. O que importa é que a entidade esteja representada ali naquela assembleia do comitê. Mas nada impede também, se a população quiser participar da reunião, beleza, pode participar sem nenhum problema. Mas sendo que quem vota é o presidente da associação ou o vice, que representa ali. Então, as discussões das demandas na reunião das associações, das associações filiadas, e a partir dessas decisões serão apresentadas as demandas e votada dentro do comitê, a partir de uma discussão local. O quadro de diretoria de um comitê de associação, ela é semelhante à das associações filiadas, né? Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro. Aí poderia ter algumas diretorias, né? Diferente um pouco das associações, dentro de um comitê. Alguns departamentos que se achar importante se criar dentro, aí coloca, né? Dentro do comitê. O comitê, ele pode ter algumas dificuldades no sentido da organização, se não for muito bem assim planejada, né? É preciso trazer as demandas de todas as comunidades para o planejamento estratégico do comitê. Porque se não tiver, aí começa alguma entidade filiada não sentir representada no comitê, porque as suas demandas elas não serão atendidas. Então, na parte desse planejamento estratégico do comitê, é preciso que todas as pautas de todas as filiadas estejam inseridas nesse processo. Então encerramos aqui mais uma videoaula. Se caso ficou alguma dúvida, entre em contato com o IRPA, que a sua equipe vai esclarecer algumas dúvidas que porventura ficaram. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.